Os estudos da fase 3 com a retatrutida, eles não saíram igual muita gente está falando por aí, tem repercutido em diversas redes sociais. E por que isso é tão importante? Porque nas últimas semanas começou a pipocar, né, vários números, percentuais, prints, gráficos, como se essa fase 3 de estudo ela já tivesse sido publicada. Porém, ela não está. O que a gente tem até agora, oficialmente? Apenas o desenho completo de toda a fase 3. Porém, o estudo em si, ele ainda não chegou nos finalmente. E depois de sentar, né, ler todo o paper, linha por linha, interpretar, eu entendi exatamente aonde a maioria da galera acabou se confundindo, né, vamos dizer assim. E por que isso importa? Porque justamente nessas últimas 10 semanas, eu também estava testando isso em mim mesmo, caminho para a 12ª semana. Então, eu posso te afirmar com certa tranquilidade que não se trata de um simples remédio para emagrecer, não é o Ozempic com marketing melhor, não é o Mounjaro 2.0. E definitivamente não é algo que você entende, né, apenas vendo corte do Instagram, rodando o feed aqui no YouTube. E como alguém que passou vários anos competindo no bodybuilding, testando diversos estimulantes, queimadores de gordura, testando várias estratégias agressivas justamente para competir em alto nível, a retatrutida é um composto totalmente diferente de tudo que eu testei até hoje. Então nesse vídeo eu vou te mostrar o que é realmente o estudo de fase 3, o que ele foi desenhado para provar, por que tem muita gente atribuindo números onde eles não existem e principalmente como que isso muda completamente a forma como a gente interpreta, né, esse composto. E claro, a minha experiência prática, né, o que funcionou, o que deu ruim, o que eu aprendi nessa vivência, né, com a utilização da retatrutida ao longo de 10 semanas. Retatrutida é um triplo agonista, todo mundo já está cansado de saber, tem diversos vídeos meus aqui no canal explicando como esse composto ele atua, né? Mas se você caiu aqui de paraquedas, eu vou dar uma resumida bem rápida. Triplo agonista, né? Ele atua em 3 frentes, 3 receptores ao mesmo tempo. GLP-1, GIP e glucagon, né? O terceiro agonista, que mudou tudo. E esse triplo agonismo é a diferença fundamental para todos os outros GLP-1s tradicionais que a gente já conhece, né? Porque aquele GLP-1 clássico, ele faz simplesmente o básico, né? Tira sua fome, reduz a ingestão de comida, atrasa o esvaziamento gástrico e por isso você perde peso. Simples. Porém, com a retatrutida, a conversa é um pouco diferente, ela está mais no nível de reconfiguração metabólica. E agora a gente vai falar direto sobre o estudo que está todo mundo citando, o Triumph 4. Mas antes da gente continuar, eu preciso deixar algo bem alinhado para que vocês consigam entender todo o raciocínio, né? Muita gente acha que estudo de fase 3 é algo como um selo mágico, né? Um selo de verificado. Só que na prática não é bem assim que funciona, né? Todo medicamento, ele segue basicamente o mesmo caminho sempre. Nada nasce em uso humano. Primeiro, o composto ele nasce em um laboratório, né? Aquele famoso teste in vitro, célula, receptor, mecanismo puro. E é justamente nessa fase que eles respondem uma pergunta. Será que esse composto ele funciona biologicamente falando? Se esse composto ele falha nessa parte, ele já morre aqui mesmo. Depois disso, vem aquele teste feito em animais. Rato, cão, primata, às vezes. E o foco aqui não é ter um resultado bonito, é simplesmente ter segurança. Dose tóxica, órgão-alvo e se dá alguma merda antes desse composto funcionar. Se der problema aqui, novamente, morre nessa fase. Se esse composto ele passou, aí sim começam a utilizá-los em humanos. E agora começam as fases clínicas. A fase 1 é bem simples. Poucas pessoas sendo estudadas, a dose um pouco mais baixa. A pergunta que eles querem responder nessa fase é simplesmente, será que esse composto ele é seguro em humanos? Né? Não é para emagrecer ninguém, não é para gerar resultado estético, não é para tratar nenhuma doença, é simplesmente para saber se não vai dar alguma merda. Partindo para a fase 2 é onde muita gente se confunde, né? Aqui você testa, nessa fase 2 você testa dose, resposta, o efeito inicial, né? Ainda sendo aplicada em grupos menores de pessoas. E é justamente nessa fase que surgem aqueles grandes números que a gente vê por aí, 20%, 24% de perda, que todo mundo adora repetir e fazer post. Eu já fiz diversos, mas sempre trazendo ali todos os detalhes que foram feitos
durante o estudo. Nessa segunda fase de estudo, ainda não tem confirmação nenhuma, né? E tudo que você vê falando sobre o resultado de fase 2 é simplesmente extrapolação, tá? Não tem nada de real. E depois disso, vem onde nós nos encontramos, a fase 3. E é justamente nessa fase que tudo muda. A fase 3, ela não existe para descobrir nada novo, né? Ela existe justamente para confirmar, né? Eles pegam um grupo maior de pessoas, diversos países, investigam por mais tempo, né? E aí nessa fase, a pergunta que eles querem responder é: será que esse composto ele funciona no mundo real? Será que ele é seguro para utilizar a longo prazo? Vale a pena a gente aprovar tal medicamento? E é por isso que o Triumph 4 ele não é um estudo pequeno, ele não foi desenhado para fazer hype em YouTube, Instagram, mas simplesmente para provar qual que é o impacto clínico real desse composto numa gama maior de pessoas, né? Se ele resolve a dor, se ele é eficaz na sua função e qual que é o peso disso pensando em longo prazo, né? Tudo isso sendo estudado na mesma fase. Então, quando você escuta alguém falando que a fase 3 ela mostrou isso, ela mostrou aquilo, né? Sem um paper, né? Sem uma publicação, sem um resultado oficial, já pode ligar aí o red flag, né? Já liga o alerta, porque essa pessoa ela não está te passando a informação correta. Simplesmente porque um simples desenho de como o estudo ele está sendo feito, ele não é por si só um resultado, ok? Então, quando você entende isso, você muda completamente a forma como você interpreta a retatrutida e qualquer outro medicamento que aparecer. Já no Triumph 4, né, nesse fase 3, todos esses desajustes eles foram corrigidos, né? As pessoas tiveram mais tempo para se adaptar e, obviamente, elas tiveram um menor choque fisiológico. É justamente aí que vem o ponto central que esse estudo queria responder, né? Por que eles se propuseram a fazer esse estudo, né? Não era simplesmente quanto peso dá para perder utilizando a retatrutida. Não, a pergunta era outra. Será que esse composto ele melhora a dor articular de verdade? Não só porque essas pessoas que estão utilizando emagreceram, mas porque o ambiente inflamatório, né, do corpo dessa pessoa ele mudou? E um detalhe importante é que essa melhora da dor ela aconteceu antes daquela perda máxima de peso de 24% que a gente já conhece. Então a gente começa a entender que não é um efeito mecânico, né? Só porque o peso caiu, as pessoas começaram a ter menos dor no joelho. Não, isso aponta justamente para a redução direta da inflamação sistêmica. E por que que isso começa a ser um divisor de águas, né? Porque a gente já sabe, né? Quando a gente fala de inflamação crônica, né? A gente está falando de um dos maiores sabotadores, né? Para perda de gordura, para preservação de massa muscular, para sua recuperação e, claro, para sua resposta no treino. Inflamação crônica também destrói a sua sensibilidade à insulina, né? Ela bagunça todo o seu eixo hormonal e claramente o seu progresso ele fica travado. Agora partindo para a parte mais prática, né? Porque aqui tem muita coisa que ficou clara para mim. Nas últimas 10 semanas, né, o meu objetivo não era simplesmente ver o meu peso despencar, ok? Era tentar observar na prática uma redução significativa da gordura corporal. E eu tentei seguir basicamente a mesma lógica ali dos estudos, né? Começar com um olhar mais conservador a nível de titulação de dose, né? Começar com cuidado, observar qual era a resposta que o meu físico estava me dando, o que eu estava sentindo, sem ter pressa, né? Eu não estava utilizando, não estou utilizando para apostar a corrida com ninguém, não compito mais, então o meu ego ele estava totalmente de lado. E a primeira verdade prática que eu trago para vocês é: quanto mais seco você já está, menor é o retorno e maior é o custo fisiológico. Isso ficou muito claro para mim, né? Porque eu não estava, eu devia estar com uns 10 a 12% de gordura, né? O meu peso ele caiu por volta de 7, 8 quilos para ser mais preciso, mas eu senti uma queda no desempenho, né? Principalmente da corrida, né? Para quem não sabe, eu faço, né, esses treinos de corrida, fiz a minha maratona logo depois que eu larguei o bodybuilding, então eu faço esses treinos híbridos e eu percebi, né, que a performance na corrida ela caiu um pouquinho. Em contrapartida, eu meio que balanceei esse lance da performance porque o meu peso reduziu, então carregando menos peso ficou mais fácil de correr. Em relação a efeitos colaterais, no início eu não senti praticamente nada. O primeiro efeito, né, do composto em si que eu senti foi a supressão de apetite. Não cheguei a utilizar o Ozempic, não cheguei a utilizar Mounjaro. Eu já fui direto para a retatrutida justamente por entender do que se tratava e estudar esse composto. Falei, vou testar em mim mesmo. Resultados surpreendentes, né? Então acho que o custo-benefício para mim, para várias pessoas que eu acompanho, tem valido a pena, né? Porém, claro, né, aquela velha ressalva, essa titulação de dose, ela é muito importante. Você não pode pegar todos os dados, tudo que foi feito lá nos estudos, né, principalmente falando do Triumph 4, que é um estudo onde eles testaram 9 miligramas e 12 miligramas e tentar trazer isso para o seu mundo.
fatalmente você vai viver um pesadelo, né? Vai ter náusea, pode ter eventos de diarreia, o seu peso ele pode cair drasticamente justamente porque a supressão de apetite ela vai ser mais forte. Mas falando da minha experiência prática, né, o que eu fiz comigo e o que a gente aplica de estratégia com vários alunos é justamente escutar o biofeedback do corpo da pessoa, me escutar primeiramente, para eu ter essa ideia de quanto eu ia escalar na dose. Falando de números, né, eu comecei com 2,5 miligramas e mantive essa dosagem até a 4ª semana. Não compensa mexer na dose para cima, principalmente, né, querer subir a dose durante essas 4 semanas. É um período onde o medicamento ele está se regulando na sua concentração plasmática, né? Tem uma parte do medicamento saindo e outra parte entrando. Então, para você tirar toda e qualquer conclusão, você precisa passar durante essas 4 semanas para aí sim você entender o que está acontecendo, se você vai progredir na dose, se você vai manter caso os seus resultados já estejam sendo satisfatórios, por assim dizer, mas fatalmente se você tiver vivenciando mais efeitos colaterais do que efeitos positivos do composto, daquilo que ele se propõe a te entregar, aí é claro você vai dar um passo para trás, você vai reduzir a dosagem, igual a gente aplica com diversos alunos. As respostas, eu tenho visto na prática, elas são completamente diferentes. Claro que tem uma média das pessoas ali que elas acabam se dando bem, que é o que eu tenho visto na prática, entre 2,5 miligramas a no máximo 6 miligramas por semana, né? E quando eu falo por semana, aí fica um adendo, tá? A cada 6 dias é o mais interessante, justamente porque no 7º dia, essa concentração plasmática, né, a quantidade de medicamento na sua corrente sanguínea, ela já está um pouco mais baixa, então faz sentido você aplicar a retatrutida de 6 em 6 dias. Em relação à minha dieta, eu não mudei praticamente nada, né? Eu não viso mais aquele lance de manter massa muscular a todo e qualquer custo. Então, claro, né, obviamente eu prezo pela minha estética, mas eu não fiquei preocupado em manter 2,0 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Eu simplesmente mantive a minha ingestão calórica diária e à medida que a supressão de apetite ela começou a elevar, automaticamente algumas refeições elas foram reduzindo em relação à quantidade e aí, claro, eu visava a proteína. Claramente, eu sou um atleta de corrida, eu preciso de carboidrato. Então, eu comecei a manipular a minha dieta para que lá no final da noite eu concentrasse a maior quantidade de carboidrato justamente pensando na minha atividade física que eu faço todos os dias pela manhã. Então faz mais sentido para mim consumir mais carboidrato à noite justamente para trazer mais aquele glicogênio, né, para dentro da musculatura, tendo em vista que eu treino pela manhã. Então eu proporcionei a minha dieta dessa forma. À noite eu dava mais oportunidade para os carboidratos em comparação com a proteína. Não cheguei a calcular, eu já fico o tempo todo fazendo dieta e calculando macros e calorias para diversos alunos. Eu não calculei a minha dieta, mas com anos, né, fazendo isso, creio eu que a minha ingestão de proteína estava em torno de 1,2 a 1,5 no máximo, né, gramas de proteína por quilo de peso corporal. Para alguns de vocês pode parecer pouco, mas essa é uma quantidade totalmente sustentável para você fazer a manutenção da massa muscular. Eu não estou falando que é uma quantidade suficiente para você construir músculo, até porque esse não é o objetivo, né? Se você está utilizando a retatrutida pensando em construir músculo, você está num cenário completamente errado. Em relação a hormônios, né, eu não mudei absolutamente nada, né? Desde quando eu saí do bodybuilding, eu retirei todos os hormônios praticamente. Eu me mantenho, né, com uma dose de testosterona de 200 miligramas por semana. E aí nesse momento você deve estar se perguntando, né, não faz sentido utilizar 200 miligramas por semana. O teto que eu posso chegar são 800 miligramas. 1 grama, né, um grama ali no final do mês, caso a gente tenha, né, aquele efeito empírico. Porém, a minha ideia é simplesmente me manter com o eixo inibido, tendo visto que eu não quero engravidar agora. Conclusão prática, né, que eu cheguei com a utilização do composto em mim mesmo, muito mais efetivo do que qualquer outro composto que eu já utilizei pensando em perda de gordura, clenbuterol, hormônios da tireoide, estimulantes, efedrina. Então, nada se compara ao efeito termogênico da retatrutida, né? E a gente tem todo esse embasamento clínico por trás, que corrobora com tudo isso que eu vivencio na prática e diversos dos meus alunos também vivenciam, né, e têm uns relatos bem parecidos com o meu. E nesse ponto, creio que ficou muito claro em relação a não extrapolar algo que ainda não foi consolidado, né? O estudo ele não finalizou, então tudo que a gente tem é apenas um desenho, a gente não tem resultados reais, né? E não tem como a gente pegar dosagens de 9 miligramas feitas em pessoas com obesidade, com osteoartrite, quando você entende o que eles estão querendo responder com o estudo Triumph 4, né, esse estudo de fase 3, você começa a entender que existem diversas extrapolações
feitas de maneira errada. Não acho que na maldade, mas simplesmente uma falta de interpretação, né, de todo o estudo que a gente tem até então. Basta ler, ele é público na internet, você vai confirmar tudo isso que eu te falei. Se você não quiser acreditar em mim, eu aconselho fortemente que você procure pelo título do estudo. Eu vou deixar aqui na parte de descrição, caso você tenha interesse. E claro, né, se você pensa em utilização de qualquer um composto, né, visando melhorar a sua saúde, a sua performance, né? Se você quer adotar alguma estratégia de biohacking, né? Se você quer ter uma periodização de treino alinhada com sua dieta e em paralelo com um protocolo que sustente e potencialize todo esse processo, na descrição tem um link do meu site. Eu e minha equipe, né? Antes que você fique maluco, tem um médico que trabalha comigo, a gente faz ali a análise de todos os seus marcadores, né? A gente faz todo um controle, a gente colhe o seu histórico justamente através das anamneses de treinamento, de dieta, aquilo que você gosta de consumir diariamente, para que com tudo isso em mãos e claro, sabendo e entendendo a sua realidade, a gente consiga estipular o melhor protocolo para otimizar tudo aquilo que você faz, o seu treino, a sua dieta, o seu descanso, porque todo e qualquer peptídeo, eu falo isso em todos os meus vídeos, eles apenas funcionam quando você tem um ambiente organizado. Se a sua casa, se o seu corpo é uma bagunça, nada vai funcionar. Então, antes de pensar em titulação de dose, qual dose eu devo começar, quanto e quando eu devo progredir, o seu pensamento correto deve ser: será que eu treino o suficiente? Será que eu tenho minimamente hábitos saudáveis que eu consiga sustentar a longo prazo? Aí sim você começa a pensar em algum composto para potencializar tudo isso. Claramente, né, existem, né, e eu preciso fazer essa ressalva, existem algumas pessoas que alguns pulsos eles foram perdidos de maneira natural, como por exemplo o pulso do GLP-1. A gente produz esse hormônio no nosso estômago, porém muitas das vezes as pessoas, por alguma inflamação, por algum descompasso, né, metabólico, esse pulso foi perdido. E o que eu estou querendo dizer com isso? Tem gente que come de maneira descontrolada, não por falta de foco, não por falta de força de vontade, mas porque esse pulso do GLP-1, por exemplo, ele não chega lá no hipotálamo, então essa pessoa ela não consegue parar de comer. Então, para essas pessoas, e aí sim, mediante exame, mediante anamnese, mediante o histórico, você confirma essa situação para confirmar de fato se é isso. Aí faz muito sentido a utilização dessas incretinas, justamente para restaurar esse pulso, para que você consiga operar em outro ambiente, né, onde você não fique 24 horas por 7 pensando na sua próxima refeição, ou até mesmo aquele cenário que é muito comum. Você acaba de almoçar e já está pensando em beliscar alguma coisinha na geladeira. Então, esse cenário, aí sim faz muito sentido a utilização de qualquer uma dessas incretinas. E o que a gente tem de melhor até o momento, pensando em fisiologia bruta, né, o que o composto ele promete entregar, obviamente, é a retatrutida. Se você curtiu esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com um amigo, com uma amiga que precisa saber de todas essas informações para não ficar caindo em lorota, que a pessoa, né, acaba sendo bombardeada ali no Instagram, aqui no YouTube. Quando você entende toda a fisiologia e sabe interpretar tudo que a gente tem de estudo, fatalmente você toma decisões mais assertivas. E claro, se inscreve no meu canal, te vejo no próximo vídeo.